nesse computador, já está gravando. Então, nesse aqui você começa falando boa noite, tudo esse no Instagram, tá? Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês essa noite para falar mais um pouquinho sobre os óleos essenciais e o emprego desses óleos em alguns problemas de saúde. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre intolerância ao glúten, ao leite, e a gente vai falar também como amenizar esses problemas com os óleos essenciais. Tá bom? Então, aqui nós temos uma gravura. Eles não estão vendo lá. Então, nós temos, né, o intestino, né, o intestino delgado, principalmente, ele é como se fosse... Como se fosse uma escovinha, né? Então, é um monte de pelinhos, como se fosse um tapete, né, cheio de pelinhos, né? São chamados vilosidades, né? Então, é como se fossem os meus dedos aqui, né? E o alimento, então, ele entra nessas vilosidades, né? Na verdade, os nutrientes, né? Já digeridos, né? Eles entram e são absorvidos aqui, nessas cavidades, né? Ok? Então, quando nós temos um processo alérgico, né? Nós temos um problema inflamatório, né? Então, como que acontece a alergia, né? Alguma substância estranha para o organismo, né, e que é alergênica, né, quer dizer, ela é geradora de uma resposta alérgica, geralmente, né, essa predisposição alérgica ela é genética, a gente muitas vezes nasce com essa predisposição e acaba adquirindo, né? Então, às vezes as pessoas perguntam, mas eu vivi até os 18 anos sem alergia a glúten, a leite, e de repente eu desenvolvi aos 18 anos, né? Então, o que às vezes acontece? Às vezes a pessoa tem uma virose, tipo o vírus, esses vírus que dão diarreia, que dão vômito, como é que é o nome? Vou lembrar agora. Então, esses vírus, eles colonizam as células do intestino e causam uma inflamação ali, né? E o vírus, ele se multiplica dentro da célula e aí ele arrebenta a célula quando os filhotes vão sair de dentro da célula, ele arrebenta a célula. Aí o que acontece? Aquela mucosa, ela fica careca. Septococo, né? Não. Daqui a pouco vem. Então, o que acontece? Aquela mucosa, ela fica desprotegida. Então, o leite, a lactose, o glúten, né, ele consegue entrar ali naquela parede de sustentação que não tem mais o revestimento de ladrilhos, né, que tinha antes, que são as células que revestiam aquela parede, né? E aí, então, essa substância estranha, ela entra ali e ela, então, desencadeia um processo alérgico. Como que isso ocorre, né? Então, existem glóbulos brancos que contêm no citoplasma vesículas cheias de histamina, bradicininas, que são as substâncias que produzem o fenômeno alérgico. Então, quando um glóbulo branco desse tipo ele entra em contato com uma substância estranha como essa, ele então libera a histamina, a bradicinina, e a histamina e a bradicinina vai causar o quê? Vasodilatação e recrutamento de glóbulos brancos de defesa, principalmente linfócitos. E isso é um processo inflamatório. O processo inflamatório gera muito radical livre, porque ali tem muito oxigênio, tem muito sangue chegando. Inflamação é sangue, né? Porque fica vermelho, quente.
Então, muito sangue chegando, muito oxigênio, nós vamos ter oxidação, né? Vamos ter radical livre. O radical livre, então, ele oxida os tecidos ali adjacentes, produzindo mais lesão, né? Lesão nos tecidos. Essa lesão, então, produz mais inflamação, mais lesão. E fica aquele círculo vicioso, né? E aí, essa mucosa, né, que era cheia de vilosidades, né, compridinhas assim, né, elas vão ficando assim, né? Elas vão ficando tudo curtinha, com pouquinho espaço de absorção, né? Então, quem tem esse tipo de problema provavelmente vai ter dificuldade de absorver nutrientes, minerais, vitaminas, aminoácidos, né? Então, a doença celíaca, né, ou espru celíaco. Então, é uma reação exagerada, né, do sistema imune ao glúten. O glúten é a proteína que tem no trigo, aveia, cevada e centeio. Somente esses 4 grãos, praticamente, têm glúten, pelo menos que a gente ingere, né, no ser humano. E batata, por exemplo, não tem glúten, batata doce, mandioca, isso não tem glúten, né? São só esses grãos, 4 grãos aí. Então, o trigo ele tem o amido e tem o glúten, que é a proteína que está junto ali e que dá aquela consistência, né? Aquele chiclete que que fica na massa do trigo, aquilo é o glúten que faz, né? Que deixa tudo unido, tudo grudadinho. É uma proteína. Essa proteína, então, né, ela entra na vilosidade, produz uma reação inflamatória, né, produz anticorpos, produz produção de vasodilatação e recrutamento de glóbulos brancos, oxidação, né, e com isso nós vamos ter, então, um processo inflamatório lá no intestino, né? Então, existem alguns sintomas, né? Pode passar, na doença celíaca, né? Doença celíaca é a diferença de intolerância ao glúten, né? A intolerância ao glúten, ela tem sintomas um pouco mais suaves, mais amenos. Quando a gente faz uma biópsia do intestino delgado, quando é doença celíaca, você tem essa atrofia da mucosa. Quando é uma intolerância, então você não chega a ter essa atrofia, né? Então, a gente tem o quê? Quais são os sintomas, né? Então, estufa a barriga, né? Dói, tem cólica abdominal, cólica intestinal, né? Gases, estufa porque forma muitos gases, porque o organismo não consegue digerir tudo aquilo que está chegando, né? E aí as bactérias vão se alimentando de tudo aquilo e vai produzindo gás, né? Com o metabolismo. Azia também é bem frequente, né? Aquela queimação no estômago, às vezes o refluxo, né? E pode ter outros sintomas adjacentes, como queda de cabelo, emagrecimento, né? Próximo. Então, existe um teste sanguíneo, né? Onde a gente pode, então, pedir uma reação sorológica para glúten, né? Um RAST para glúten. E se der lá umas 3 cruzinhas, você tem alergia ao glúten ou pode ter a doença celíaca. Só dá para saber se é uma coisa, se é outra, se fizer a biópsia, né? É claro que fazer uma biópsia de intestino delgado não é uma coisa tão simples e a gente não vai fazer só para saber se é ou se não é, né? A gente trata, né? Então, a gente tem que tirar o glúten da alimentação, não tem jeito, né? Eu passei para vocês a receita do pão sem glúten, então agora não tem mais desculpa, né? Eu não consigo ficar sem pão. Então, agora tem o pão sem glúten, né? Vocês dão uma torradinha nele, põem um pouquinho de azeite, fica maravilhoso, né? Uma delícia, tá bom? Então, sugestões de tratamento com óleos essenciais, né? Além de tirar o glúten da sua vida, né? O lemongrass, que é o capim-cidreira, né? O óleo essencial do capim-cidreira.
Ele é excelente, né? Inclusive, a gente usa o lemongrass também para aquela bactéria do estômago, o H. pylori. Ele consegue matar e erradicar essa bactéria. O Zengest, que é um mix de vários óleos essenciais, onde ele tem peppermint, que é um óleo excelente para estômago também, para intestino. Além do peppermint, nós temos o gengibre, né? Temos o estragão, o funcho, a semente do coentro, o anis e o cominho. O cardamomo, né? O cardamomo é uma planta da Índia muito parecida com o gengibre, né? Mas ela dá uma sementinha, ela dá umas favinhas, né? E dessa favinha que se tira o óleo essencial. O Smartensase, que também é um mix de óleos essenciais muito digestivo, né? Onde ele tem o grapefruit ou toranja, tem o limão siciliano, a canela, tem o peppermint e tem mais uma coisa. Cravo. Não, tem a canela, né? Canela. E aí o peppermint, acho que é isso. E os endócrinos, né? Que ainda não tem no Brasil, né? Ainda não, temos mas os vai endócrinos, chegar. mas vai chegar logo. Então, esses óleos essenciais, essas plantas, né? Como o lemongrass, o peppermint, o cardamomo, eles têm óleos essenciais que agem nos receptores de histamina, né? Do estômago, do trato digestivo, inibindo a resposta inflamatória. Tá bom? Além disso, os óleos essenciais, eles são antioxidantes, antirradicais livres. Então, onde tem radical livre, ele chega e ele se oxida para não deixar o radical livre oxidar sua célula e causar lesão e mais inflamação e mais lesão. Então, ele varre o radical livre daquele lugar e, com isso, o processo inflamatório baixa. E aí o organismo ele consegue ir se recuperando, se refazendo, se reconstruindo. E aí os sintomas vão melhorando. E geralmente é muito rápido, né? Quando você está com um problema digestivo assim, né, e você toma esses óleos essenciais, é coisa de 5 minutos, os sintomas melhoram. Rotavírus, lembrei. Esses vírus, né, que causam diarreia, vômito, né, são os rotavírus. E às vezes o rotavírus coloniza seu intestino, destrói as células da mucosa e aí as substâncias alérgicas entram em contato com as paredes do intestino, tá bom? Qual que é a relação dessa doença com a parte emocional? A pessoa tiver com a parte emocional assim ruim, né? Depressão, ansiedade, pessoas muito ansiosas, muito nervosas, isso também facilita para que ela possa desenvolver? Sem dúvida, né? A gente sabe que nós temos um cérebro intestinal, né? Ao longo de todo o tubo digestivo, nós temos neurônios, né, na parede do intestino que vai acompanhando o tubo digestivo inteiro. Esses neurônios, eles são responsáveis pelo todo o mecanismo, né, de movimentação do intestino, de absorção, de excreção, né? E teve um estudioso que ele resolveu contar, né, fazer uma estimativa do número de neurônios que tem no intestino, e ele chegou à conclusão que o número de neurônios que tem no intestino é quase a mesma quantidade que nós temos no cérebro. Por isso que ele chamou de cérebro intestinal. Então, está interligado, né? O que acontece aqui vai repercutir ali. É muito frequente, né, a pessoa passar por uma emoção, né, uma notícia muito chocante, dá dor de barriga, dá vontade de ir no banheiro, dá um revertério, às vezes azia, dor do estômago, né? Por quê? Daqui foi para lá. Então, a gente percebe, quando a gente vai atender pacientes na área da psicologia, quando a gente está lá atendendo o paciente, e ele fala, nossa, a gente está vendo que ele está com depressão, ou está com ansiedade, ou tem pânico, toque, e aí ele começa a contar os sintomas, a gente fala, olha, seria bom procurar um médico, acho que você está com algum problema também no estômago, né? E é comum a gente descobrir, ele voltar
e contar para nós que ele desenvolveu ou a doença celíaca ou alergia ao glúten ou uma intolerância. E aí ele trata da parte psicológica e aí então essa intolerância ela sara. A doença celíaca você cura ou não? Não, porque é uma coisa genética, né? Uhum. Pode ser que você fique sem sintomas anos e anos. Tem uma predisposição e não desenvolva. Ou você teve, tratou e ficou sem sintomas por muitos anos, né? Mas a alergia ao glúten, ela pode curar? Sim, é mais fácil, né? E a intolerância ao glúten? Também. Então, por que que hoje o glúten faz mal e antigamente usava-se tanto glúten, tanta farinha branca que não fazia mal? Por que que hoje isso faz mal? Tem um estudo também de um pesquisador que ele também ficou com essa interrogação, né? Porque antigamente a gente quase não via pessoas com doença celíaca, com alergia a glúten, era muito raro, né? Geralmente era um caso, né, em cada 100 mil habitantes, né? E hoje é muito frequente, tanto que hoje todos os alimentos vêm escrito contém glúten, não contém glúten, né? Porque tem muita gente que tem intolerância ou alguma sensibilidade ao glúten. Então esse pesquisador, ele foi dar uma estudada nisso, né? E ele foi verificar a quantidade de glúten que tinha o trigo de 50, 100 anos atrás, quando não havia sido feito ainda melhoramento genético, não se tinha feito transgênico, né? E o que ele observou? Que esse trigo tinha mais ou menos 3% de glúten na concentração dele, né? E aí ele foi verificar o trigo de hoje, né? Que tem transgênico, tem melhoramento genético, tem um monte de mutação, de interferência do homem ali. E ele percebeu que o teor de glúten do trigo de hoje pode chegar a 15%, né? Então tem 5 vezes mais. Então, é uma quantidade que intoxica, né? Então, você tomar um cafezinho é uma coisa, você tomar um bule de café de uma vez só pode matar, A né? mesma coisa o glúten. Se você come o glúten de manhã, na hora do almoço, belisca umas bolachinhas no meio da tarde, à noite você faz uma alimentação com glúten de novo, né? Então a quantidade de glúten é muito grande. E aí junta com a parte emocional, quer dizer, é um organismo já sobrecarregado. Então ele está sobrecarregado por causa do estresse, por causa da quarentena, por causa dos problemas do dia a dia. E aí junta com essa coisa do glúten, né, que já tem mais tantas vezes mais, né, de glúten, então sobrecarrega e o organismo não tem condições de lidar com tudo isso. E aí então começa a desenvolver doenças, né, doenças no intestino, no estômago, né, por causa dessa alimentação que a gente tem aliada ao estresse e à parte emocional. Tá bom? Então, eu apostaria usar esses óleos que o Dr. Júlio passou para a parte do celíaco, mas verifique a parte emocional também. Sempre tem um fundo emocional. Então, tá tomando os óleos para a doença celíaca, mas vai ver se você não está com ansiedade demais, se não está jogando. Todo mundo tem um órgão mais frágil, né? Então, aquele órgão mais frágil pode ser que seja o seu intestino ou o seu estômago, né? Nem todo mundo tem enxaqueca quando fica ansioso, nervoso. Pode ter dor de estômago, pode desenvolver alguma outra doença. Então, fica sempre esperto. Tá com algum problema? Verifica a parte emocional também. Tá bom? Continuando. A diferença, então? Então, entre doença celíaca e intolerância ao glúten, né, é a intensidade, né, dos sintomas, né? Então, os sintomas geralmente são mais amenos, né? Então, tem pessoas que comem um pedacinho de pão, já tem uma cólica intestinal intensa, já solta o intestino, tem uma diarreia violenta, né? Tem pessoas que, se comer um pedacinho, não faz nada. Ela vai ter desconforto se ela comer, por exemplo, um pedaço de pão grande, uma bisnaga, né? Um pão francês inteiro, né? Pizza, macarrão, né? Bolacha. Os petiscos que usam, que tem muito glúten, né? Sim, né? Então, isso
pode acontecer em crianças, né? Então, quando a criança começa a entrar em contato com o leite, ela pode desenvolver a alergia ao glúten, né? Com esses sintomas, né? E geralmente retirando o glúten melhora muito os sintomas. O glúten também, ele é um inimigo da tireoide. Então, quem tem hipotireoidismo deveria abolir glúten da sua vida, que a tireoide vai dar uma boa melhorada, né? Talvez você até diminua a quantidade de remédio que você toma. Então, antes da gente falar um pouquinho sobre a intolerância à lactose, a gente precisa pensar também sempre num protocolo. Então, por exemplo, você sabe que você tem problema na família com a tireoide, né? Então, tem pessoas na família que têm problemas na tireoide. Então, se você tem uma predisposição genética, começa usando alguns óleos, né, essenciais para combater isso, para melhorar. Então, você pode usar o frankincense, pode usar a copaíba, pode usar o DDR Prime para prevenção. É bem melhor quando a gente trabalha com a prevenção. Então, se na minha família a gente tem problemas de intestino, então eu vou trabalhar antes de eu desenvolver essa doença, celíaco ou alguma outra doença que mexe com o estômago, com o intestino, eu posso trabalhar com a prevenção. Então, se eu trabalho com a prevenção, eu fortaleço aquele meu órgão frágil. Ah, eu tenho problema de enxaquecas toda vez que eu como doce. Bom, então vamos trabalhar com a prevenção antes de desenvolver uma doença. Então, é muito legal usar os óleos essenciais aliado à homeopatia, aliado à ortomolecular, também trabalhando a prevenção antes de desenvolver, né? Então, por exemplo, a gente tem o Júlio que ele tem doença celíaca. Não sei se é doença celíaca, eu nunca fiz biópsia, né? Isso. Pode ser só uma intolerância ao glúten. Ao glúten. Então, os nossos filhos ficam espertos, né? Não abusam. A gente tem também na minha família, do meu lado, problemas de intestino. Então, a gente trabalha com os filhos com a prevenção, né? Então, é bem legal a gente observar a nossa família. E aí, então, a gente começa a trabalhar com a prevenção. É bem melhor do que depois que já desenvolveu a doença. E se já desenvolveu a doença, antes da gente começar a tomar coisas mais fortes, vamos procurar a medicina integrativa também, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora sobre a intolerância à lactose. Tem muitas crianças hoje, adultos, né? Então, intolerância à lactose, né? A gente pode ter intolerância à lactose e podemos ter alergia ao leite, né? Então, alergia ao leite é alergia à proteína do leite, à albumina, à caseína, né? E intolerância à lactose é ao açúcar do leite, que é a lactose, né? Então, no caso da nossa filha mais nova, né? Quando ela começou a tomar leite de vaca, ela teve uma reação alérgica bem forte. Ela vomitou, ficou tudo vermelho, inchado no rosto, né? E aí a gente fez o exame para a lactose e deu negativo. Quando a gente fez para a proteína, deu positivo, né? Então, ela não tinha intolerância à lactose, ela tinha alergia ao leite, proteína, né? Então, a causa também é genética, né? Mas é claro que problemas emocionais podem desencadear, porque às vezes a pessoa tem o gene, mas o gene não manifesta. Ele precisa de um fator desencadeante, né? Uma centelha, uma faísca que chegue ali e acenda. É como o gás, né? O gás ele não vira fogo, ele não encandece enquanto não tiver uma centelha, uma faísca ali para ele incendiar, né? Mesma coisa é a alergia alimentar, né? Então, a mesma coisa. A proteína do leite ou a lactose, ela entra naquelas vilosidades, né, do intestino, aí produzem uma reação alérgica, né? Os mastócitos liberam histamina, bradicinina, os glóbulos brancos de defesa chegam, produzem anticorpos, esses anticorpos reagem contra as proteínas, mas também acaba reagindo contra as células do intestino, e aí radical livre, inflamação, lesão, né? E fica aquele ciclo vicioso, né? Então, cólica intestinal, diarreia, gases, azia, náusea, vômito, regurgitação, aquele bebê que regurgita muito,
daquelas regurgitadas que vai longe, né? Jato, né? Um jato, né? Acaba de tomar a mamadeira, dá aquela regurgitada grande, grande chance de ter alergia ou intolerância ao leite. Né? Dor de cabeça também, né? Alergia ao leite pode dar enxaqueca. E leite também, né? Para quem tem alergia, intolerância, pode dar muita secreção na árvore respiratória. Rinite, bronquite, tosse, catarro, né? Então, muitas vezes, né, uma criança que tem asma ou que tem muita tosse, muito catarro, muita secreção, rinite, a gente pede para parar o leite e os derivados, melhora, assim, substancialmente os sintomas. O idoso também, né? Idoso também, porque idoso tem mais dificuldade de eliminar secreção, muco, catarro. Então, se evitar o leite, vai melhorar bastante. A gente tem uma das nossas filhas, nossa terceira filha, teve, quando era pequena, bronquite. E teve asma, e aí da asma passou para uma bronquite, hoje ela não tem mais nada. E o que a gente observou? Que todas as vezes, né, até hoje ela é assim, hoje ela já tem 25 anos, que ela abusa do leite, ela começa a ter catarro. Ela nem está gripada nem nada, mas começa a ter catarro, tá bom? E tem pessoas também que a hora que tomam o leite ou abusam, né, da lactose, começa a escorrer o nariz, né? Porque começa a espirrar, coçar. Às vezes fica, quem tem rosácea começa a ficar com as bochechas vermelhas, né? Então a gente observa que para aquela pessoa o leite não faz bem, né? Ele é realmente, para aquela pessoa o leite é tóxico, né? Então, sugestão de tratamento, né, para intolerância à lactose. O cardamomo, de novo, está aí, né? Aquelas as favinhas, né? Que a gente extrai o óleo essencial. O Zengeste, novamente, o Zengeste. Qualquer problema digestivo, o Zengeste é um blend, né? O Zengeste é um blend digestivo. Então, tem vários óleos essenciais junto para trabalhar a parte digestiva, né? Isso. Né? E o gengibre, de novo, né? O gengibre tem aqueles óleos essenciais que agem nos receptores de histamina, né? Por isso ele dá um alívio grande. Às vezes tem pessoas que têm intolerância ao gengibre por causa da parte picante dele, né? Então não consegue tomar o Zengeste, por exemplo, porque o Zengeste contém gengibre, né? Eu já tive paciente que não se deu com o Zengeste por isso, porque ela tomou o óleo essencial, falou que não se sentiu bem, eu perguntei se ela tinha problema com gengibre. Quando ela ingeria gengibre, ela falou, tem, muito. Não posso nem chegar perto. Falei, então você não pode tomar Zengeste. Mas aí pode fazer um blend com todos os óleos que tem no Zengeste e tirar o gengibre. E tirar o gengibre. Poder usar o peppermint, o cardamomo. Né? E legal é que você não precisa usar todos esses óleos. Você começa usando um. Isso. E aí, precisando, você aumenta mais um. E aumenta mais um. Quer dizer, a gente passou a relação de 5, mas você pode começar trabalhando com um óleo. Isso. Né? Para ajudar. A intolerância à lactose, ela é genética. Sim, é genético. Né? E tanto você pode desenvolver como pode não desenvolver. Então, se você tem alguém na família, de novo, né, que tem, então você tem, vai ter filhos, ou você tem um primo muito perto, o pai, o avô, a avó, então tem que ficar esperto, né? E usar como prevenção também, melhorar, né? Então, se você toma o frankincense todos os dias, você pode tomar o frankincense, o óleo. Lembrando que óleo essencial, eles são excelentes, desde que sejam 100% puros, que tenham selo de pureza e qualidade, porque senão eles não podem ser tomados. Então, a gente usa o 100% puro, não pode usar outro, tá bom? Aí você pode tomar, passar e inalar. Para intolerância à lactose, para doença celíaca ou alergias, toma, passa ou inala? Pode fazer as 3 coisas, né? Quando você ingere, você tem um pico bem alto do óleo essencial na corrente sanguínea, mas ele não dura muito tempo, né? Quando você passa na pele, ele não atinge um pico tão alto de concentração no sangue, mas ele dura mais tempo.
Quando você inala, ele tem uma concentração sanguínea menor ainda do que quando você passa, mas você fica mais tempo sob a ação dele. Então, é muito legal ter um difusor. Então, o difusor ele é diferente de um umidificador. Então, o difusor, você coloca o óleo e aquelas pequenas gotículas. Então, você fica inalando por um número de horas grande, né? Então, quando você inala assim, ele leva 2 segundos, então, para entrar no seu sistema límbico. Quando você passa o óleo, ele leva 2 minutos para entrar na corrente sanguínea. E depois de 20 minutos, você vai ter a presença dele em todas as suas células, né? Então, é 2 segundos, 2 minutos e 20 minutos. Por isso que ele tem que ser 100% puro. Ele vai para todas as suas células, ele vai para a sua corrente sanguínea. Então, você não pode só ter um cheirinho bom. O cheiro é o de menos, às vezes. Você tem que ter ele realmente 100%. Tem óleo até que é fedido, nem é cheiroso, né? Então, tem óleo que a gente toma, mas não consegue tomar direto. A gente coloca em cápsulas veganas, né? Pinga dentro da cápsula para poder tomar, porque nem todo óleo a gente consegue tomar, né? Porque eles são um gosto muito ruim. Nós né? temos o Smart Incesse de novo aí, né? E temos o coriandro, né? O coriandro que é a semente do coentro, que tem nos Zengest. Isso. Então, lembrando de novo, os óleos essenciais, eles podem ser um grande aliado para ajudar no tratamento, mas também para trabalhar a prevenção, né? Tanto da parte de doenças celíacas, de intolerância ao glúten, de alergia ao glúten, como intolerância à lactose e a alergia da proteína também, tá bom? Então, pode se despedir. Né? Ok, acho que era isso, né? A mensagem. E qualquer pergunta, né? Vocês mandam, a gente vai respondendo. Isso. E aí, quem quiser saber um pouquinho mais também, toda quarta-feira a gente faz uma live falando de algum assunto para melhorar a qualidade de vida, tá bom? E lembrando também de trabalhar os olhos para a parte emocional. Tem o Console, o Motivate, tem o Peace, tem o Elevation, são óleos que vão ajudar a equilibrar a parte emocional, tá bom? Um grande beijo, até semana que vem. Um abração para todo mundo. Aqui essas mensagens daquele Legrand Group. Espera aí que a gente está ao vivo ainda. Espera um pouquinho. Escreve aí, doença celíaca aqui, que eu vou pôr. Pessoal, espera aí que eu já vou interromper o compartilhamento. Que mais? Publicar. Isso. Aí aqui...